Oi, gente, bem-vindos de volta. Vamos... Opa, caiu aqui. Vou cortar isso não, para dar mais sensibilidade, senso de realidade ao que está acontecendo. Então, vamos fazer uns exercícios, né? Vamos pegar a lista, mesmo que de forma virtual, se você não a imprimiu, não precisa imprimir, né? Mas pega a lista, vou fazer aí o exercício número 5. Na verdade, vou fazer 2 exercícios aqui dessa listinha, tá? O exercício número 5 é o seguinte, acompanhe a leitura que está aparecendo na sua tela agora. Um líquido está a menos 10 graus Celsius. O calor específico deste líquido é 0,5 caloria por grama grau Celsius. Uma fonte fornece 50 calorias por minuto para aquecer 100 gramas deste líquido. Quantos minutos essa fonte levará para que o líquido atinja 30 graus Celsius? Tem 2 equações. Uma é do calor sensível, a outra é do calor latente. Então, a primeira situação aí é você identificar qual equação precisa usar. E o problema não diz diretamente, ele até fala o calor específico. Foi para te deixar em dúvida, mas tem o calor específico sensível e tem o latente. Qual que eu vou usar? Então, você deve procurar se tem variação de temperatura. E tem, né? O corpo a questão fala que está a menos 10 e depois vai chegar a 30 graus. Então tem uma variação de temperatura. Então essa é uma situação para a gente usar a equação do calor sensível. É um pouco diferente porque ele está perguntando qual é o tempo. E aí a pessoa fica, pô, mas não vi nada de tempo aqui. Não. Mas eu vou mostrar. Vamos passo a passo. A primeira coisa então é calcular a quantidade de calor trocada, que vai ser dado pela equação mc delta T. Ó que beleza, que macete. Eu vou calcular a quantidade de calor trocada. É muito comum nos exercícios de calorimetria que a massa seja dada em gramas, ou que a gente tenha que converter para gramas. Por quê? Por conta dessas unidades aqui do calor específico. Se você olhar na questão, vai estar lá escrito que o calor específico desse líquido é 0,5 caloria por grama grau Celsius. Significa calor em calorias, massa em gramas, temperatura em graus Celsius, né? A coerência de unidades. Então vamos ver se a massa está em gramas. Está, né, ele diz, uma fonte fornece 50 calorias por minuto para aquecer 100 gramas deste líquido. Beleza, então 100 é a nossa massa. Então vamos colocar aqui 100. O calor específico, o coeficiente aí, né, para cada substância, também é dado na questão. Ele diz, o calor específico deste líquido é 0,5. Então é só substituir aqui. E aí tem a variação de temperatura. O líquido sai de menos 10 e vai para 30. Menos 10 é a temperatura inicial. 30 é a temperatura final. Então, quanto é a variação? Se você respondeu 20, errou a questão. Tá? Não é 20. Porque a variação, vamos fazer separado aqui, ó. A variação é a final, 30, menos a inicial, que é menos 10. Isso aqui vai dar, na verdade, 40 graus. É muito comum. Tem que tomar cuidado quando tem alguma temperatura negativa, porque o menos com menos aqui acaba virando mais, né? Acaba virando uma soma. Aí é só multiplicar. 100 vezes meio vezes 40. 40 vezes meio dá 20. 20 vezes 100, 2.000 calorias. Beleza, né? Então, só que isso não resolve a questão. Vamos ver agora a segunda parte. Ok, então eu descobri que o calor que esse corpo recebeu foi 2.000 calorias. E daí?
Não é isso que o problema deseja. O problema está perguntando quantos minutos essa fonte levará para que o corpo atinja 30 graus. Ou seja, para que ele receba essas 2.000 calorias. Mas para resolver isso é fácil, porque dá para fazer por uma regrinha de 3. Ele diz na questão que a fonte fornece 50 calorias por minuto, ou seja, 50 calorias são fornecidas em 1 minuto. Ora, mas eu sei que o corpo recebeu 2.000 calorias. 2.000 calorias serão recebidas em X. Evitei usar a letra T aqui para tempo, para não confundir as pessoas, né? O T maiúsculo para temperatura, o T minúsculo para tempo. Vamos chamar tudo de X. Beleza, X. Agora a gente faz o cruz credo. Multiplica em cruz. Fica 50x igual a 2.000. Passa o 50 dividindo. Dá 2.000 dividido por 50. Isso aqui dá para fazer de cabeça. Cancela o 0 com 0. 200 por 5. 40 minutos. Beleza? Eu resolvi escolher essa questão porque ela tem esse segundo passo. Algumas questões são só mera aplicação de fórmula, como por exemplo a questão anterior, a número 4, que é só usar o que macete, o Q igual a MC delta θ. Essa aqui a gente já tinha que, né, dar uma pensadinha a mais. Vamos fazer outra questão então. Bem, agora eu vou fazer uma que é mais elaborada. Esse tipo de questão, que vai aí da 7 até a 13 na lista, elas são questões que envolvem você entender os processos pelos quais o corpo está passando. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos dizer que eu pegue um pedaço de gelo lá no freezer, bote numa panela e acompanhe todo o processo. Imaginar um pedaço grande aí de gelo, né? Acompanhe todo o processo até o gelo vaporizar, desaparecer toda a água da panela. Gente, esse processo ele passa por várias etapas. Primeiro o gelo, que por exemplo pode estar a menos 15, vai ter que esquentar, porque gelo não derrete a menos 15, ele derrete a 0. Então ele vai ter que esquentar até 0. Isso é um calor sensível. Quando ele chegar a 0, aí ele derrete. Aí é um calor latente, forma água. Quando a água for formada, ela está a 0 graus. Ela não ferve a 0 graus, ela ferve a 100. Então você tem que esquentar até 100. Esse é um novo processo, é o calor sensível. E quando a água chega a 100, ela evapora. Ela entra em ebulição e evapora. Resultado, a gente tem um calor latente novamente. Isso, entender que tem esses vários calores é crucial para conseguir fazer essas questõezinhas, tá? Eu vou fazer as 7 e as outras, né? Você vai pegar aí a lista e se divertir, tá? A questão número 7 diz: quantas calorias são necessárias para transformar 100 gramas de gelo a menos 20 em água a 60 graus? Então, começa a menos 20 e termina em 60. Bem, tem variação de temperatura, então vai ter calor sensível envolvido. E começa gelo e termina água. Começa sólido, termina líquido. Resultado, vai ter calor latente também. Então, a gente vai ter que pensar exatamente no processo do que está ocorrendo aí com o gelo até virar água. Então, gente, mudei a posição para facilitar a visualização. O gelo vai começar a menos 20. Ele vai ter que chegar a 0 graus para poder começar a derreter. É claro, tem partes mais exteriores que vão chegar a 0 graus primeiro e começar a derreter.
Mas para simplificar, a gente supõe que todo o gelo vai até 0 grau. Tá? Em termos de conta, não faz diferença. Então, começa a -20 e vai até 0 grau. Mas ainda é gelo, só que quando chegar a 0 ele vai poder começar a derreter. Então, esta primeira etapa aqui, ó, a ideia do que eu falei do processo, estou olhando para os processos, a transformação, gelo num momento, gelo em outro. Esta etapa aqui é uma etapa sensível. Por que é uma etapa sensível? Porque manteve o estado, mas mudou a temperatura. Houve um aquecimento. Quando chega a 0 graus, o gelo agora pode derreter. E vai formar água. Tendência das pessoas acreditar que vai formar água a mais que 0 graus. No fim de tudo porque vai chegar em água lá a 60, mas logo que a água se forma, não. A água formada está também a 0 graus. Essa é uma típica situação de calor latente. Muda o estado, ou seja, era sólido, passou a ser líquido, mas a temperatura permaneceu a mesma. E o problema deseja que a água chegue a 60 graus no fim. Então, agora que a gente tem água formada, moleza, a água vai continuar se aquecendo, vai continuar sendo água, só que vai chegar lá a 60 graus. Este aqui vai ser o calor, um segundo calor sensível. Aí a pessoa olha para isso, mas eu não podia fazer logo um calor sensível só, indo de -20 a 60 e um calor latente só? Olha, não dá certo. Infelizmente não dá certo, porque, como eu expliquei há 2 vídeos atrás, o gelo se aquece de forma diferente da água. A água é mais difícil de aquecer, o calor específico dela vale 1, enquanto o gelo aqui, o calor específico vale meio. Se a gente fizer direto de -20 a 60, não vai dar o valor correto da questão, beleza? Infelizmente, nesse tipo de exercício, é obrigatório que você divida o calor total nas suas etapas, que aqui eu posso chamar de Q1, Q2 e Q3. Agora eu vou calcular separadamente cada um deles. Primeiro calor é o gelo esquentando, de -20 até 0. Então, a gente vai calcular usando a fórmula do calor sensível, que MC delta T. Para facilitar, eu já coloquei todos esses valores dos calores específicos antes da questão. Você pode olhar que está escrito lá, calor específico sensível do gelo, meio caloria por grama/grau Celsius. Então, já que a gente tem esse valor, é só colocar na fórmula para calcular o primeiro calor, Q1. A massa é dada, são 100 gramas. O calor específico do gelo é meio. E aqui vamos dar só uma raciocinadinha, né? Vai de -20 até 0. Aumentou quantos graus? 20 graus, né? 0 menos -20. A variação de temperatura é 20 graus. Você vai ver que tem questões onde vai perguntar qual calor o corpo deve perder. Aí as variações de temperatura serão negativas, porque a temperatura vai abaixar, tá? Fazendo a conta, dá para fazer de cabeça, meio vezes 20 dá 10 vezes 100, 1000 calorias. Deixa anotado aí. Vamos para o segundo calor. Segunda etapa. O gelo já está a 0 e agora ele vai derreter e virar água a 0 graus. Isso é um calor latente e a gente usa a expressão Q igual a ml para calcular este calor.
Novamente, o L a gente tem que identificar qual processo o gelo está passando. O gelo está derretendo. O nome técnico para isso é fusão. Então você vai lá e descobre calor específico latente de fusão do gelo. É o valor de L. Então a conta fica bem simples. Vai ser só colocar a massa 100 vezes o calor latente de fusão, que é 80. Vai dar 8.000 calorias. Então, repare, 1.000 calorias para esquentar o gelo, sair lá de menos 20 e chegar em zero. 8.000 para derreter. Ainda não acabou. Tem a terceira etapa, que é esquentar a água. Na última etapa, a água que foi formada depois que todo o gelo aqueceu e derreteu, agora vai se aquecer até 60 graus. Então, ela vai de 0 até 60. É um óbvio calor sensível. É a água, ou seja, estado físico constante, líquido, só mudando a temperatura. A gente vai e coloca Q igual a mc delta T. Agora a gente tem que atentar para o valor de C. Na primeira etapa da questão, que era gelo se aquecendo, eu botei meio. E agora eu vou colocar 1, porque o calor específico da água, o sensível, ele infelizmente varia do sólido para o líquido. Se fosse constante, as questões realmente ficariam bem mais simples. Mas né, a natureza não se comporta como a gente quer, às vezes. Então, a gente coloca a massa valendo 100, o calor valendo 1, o calor específico, e o ΔT, facinho, né? 0 até 60. 60 menos 0, 60. Vai dar 6.000. Horas. Agora, então, qual foi o calor total? Bem, o Q1 mais Q2 mais Q3 é literalmente só somar, né, gente? O primeiro valeu 1.000 calorias, o segundo valeu 8.000 e o terceiro está valendo aqui 6.000. Quando a gente soma, vai dar 15.000 calorias. Tadã! Acabou a questão, beleza? Verifica aí na plataforma quais foram as questões selecionadas para vocês fazerem, né? Como um exercício aí de fixação, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo. Até mais!